Se você for uma pessoa que curte furries e quer saber das vantagens e desvantagens de você se tornar um furry, este vídeo é super importante para você. Então, roda a vinheta. Fala Brasil, aqui é o Vinimut e é o seguinte, atualmente na cultura pop quase todo mundo já sabe o que é um furry, que se trata apenas em animais com características humanas e que o termo furry tá em todo lugar que você pode imaginar, de propaganda, desenho, filme, etc. Mas quais são as vantagens e desvantagens de você se tornar um furry e também saber um pouquinho da história em si desse termo que todo mundo já conhece? Antes de ir direto ao assunto, eu gostaria de falar resumidamente a origem do termo furry. Como muitos de vocês já sabem, o termo furry resumidamente se trata de animais antropomórficos, ou seja, animais com características humanas similares. E se você for bom de inglês, sabe que furries em português significa peludo. E que essa história maluca começou não há anos, décadas, mas sim milênios. Segundo a arqueologia, entre a 9 a 7 milênios antes de Cristo, surgiram umas estátuas bem antigas de animais baseadas em algumas mitologias arqueológicas também. Agora, focando na cultura pop, uma das principais e primeiras influenciadores aos animais antropomórficos foi a Disney, que deu origem a muitos personagens animais do gênero, porém não são considerados furries, mas sim funny animals. A diferença entre eles e os furries é que os funny animals têm um comportamento humano, porém mantendo as mesmas proporcionalidades de animais, que principalmente esses personagens são focados para o público infantil, diferentemente dos furries que possuem uma anatomia humana. E com o tempo, outras franquias na mídia foram surgindo, como Gato Félix, Looney Tunes, Pica-Pau, Sonic e por aí vai. E não só na gringa, mas também ao redor do mundo, incluindo o nosso Brasil. Pois com certeza existem várias franquias de furry pelo Brasil, como os desenhos clássicos da TV Cultura, Bichos, Coelho e por aí vai. Daí aconteceu uma comissão de ficção científica lá nos anos 80 e que o povo se debateu sobre uma HQ chamada Albedo Anthropomorphics, criado por Steve Gallacy em 1983, em que a história se passa num mundo futurista que contém uma garota gata que precisa solucionar umas tretas que acontecem no seu mundo. É como se fosse um Zootopia da vida, só que contém umas cenas bem violentas que atraíram o público mais adulto. E em 1990 surgiu um marco para a história da cultura pop, que é a famosa Furry Comunidade, ou conhecida também como a Furry Fandom. E é aí que vem as vantagens e desvantagens de você ser um furry, e quais tipos de furry existem por aí de diferentes interesses. Mas antes, se você tá achando interessante este vídeo aqui, não esqueça de deixar seu like e também compartilhar para os seus amigos que são furries também, para eles terem um conhecimento a mais nesse assunto. Enfim, vamos primeiramente falar sobre alguns tipos de furries que circulam por aí. Fursuit. Desde que a Furry Fandom foi criada, houveram uns eventos que as pessoas simplesmente usam fantasias chamadas de Fursuits. Fantasias de animais antropomórficos que usam como cosplay em diversos eventos e que esse tipo de cosplay começou a popularizar assim. Porém, tem muita gente com medo ou trauma de usar Fursuits por alguma coisa vergonha alheia, estranha e por aí vai. Fursona. A grande parte da população furry ou conhece algum Fursona por aí, que nada mais é do que um mascote que representa o próprio criador do mascote. É tipo eu, Vinimut, que sou eu, porém em versão antropomórfica. E uma curiosidade é que em 2020 mesmo, foi lançado um anime que tá bombando e que você deve conhecer perfeitamente na Netflix, que se destaca perfeitamente o termo Fursona, que é nada mais é que o Benya, ou Brand New Animal, onde uma garota humana chamada Michiro Kagemori se transforma do nada em uma Furry Tanuki, e que ela é refugiada numa cidade chamada Animalia, que é uma cidade para os ferais poderem viver tranquilamente, e que uns outros ferais, tipo Shiro Ogami, a prefeita de Animalia, investigam como ela se transformou em uma feral. Vale muito a pena assistir na Netflix. Mascote propaganda. É um pouco parecido com o Fursona, mas a diferença é que esse tipo de furry não é considerado a alma do criador, mas sim de alguma marca. E que com certeza você já se deparou algum furry, assim, mascote em alguma propaganda. Dando exemplo aos comerciais da Sadia, Sucrilhos, Danoninho, Rede Vanguarda. E não só propagandas, mas também mascotes da Copa do Mundo e das Olimpíadas, que muitos desses mascotes são considerados furries.
Enfim, com tudo isso explicado, agora veremos as vantagens e as desvantagens de você ser um furry. Começando pelo negócio mais polêmico, que são as desvantagens. A primeira desvantagem é o preconceito. Sendo sincero, até eu imaginava à primeira vista que só de conhecer esse termo furry fosse apenas uma zoeira e que ninguém levava isso a sério. Nunca fui criticado por alguém só por eu ser furry. E mesmo que eu fosse criticado, eu não iria dar tanta bola assim. Apenas imagino como um ato de desrespeito mesmo à comunidade. Meio que uma furryfobia, como dizem por aí. Mas a questão é, por que os furries sofrem um certo preconceito? Vale ressaltar que muitas dessas pessoas falam mal de furries apenas por zoeira. Alguma frase do tipo: bora queimar aos furros, porra! Morra, furros! Morra imediatamente! Até eu fico rachando com esses memes. O cara não vai realmente se deparar num furry e atacar assim gratuitamente. Mas um dos motivos de preconceito é pelo fetiche sexual. Até porque se você pesquisar furry no Google, sempre rola uma menção safadinha ao fetiche sexual furry, ou então chamado IF, em que há muito tempo atrás, alguns programas que passavam na televisão que se inspiraram aos furries, no geral se dizia que furry fosse uma galera pervertida por humanoides peludos. Isso acabou chateando a comunidade furry. E diziam que a mídia representa coisas mais equivocadas até demais. E o outro motivo é pelas fursuits. Enfim, muita gente tem preconceito dos furries pelas fursuits, que as pessoas acham que fazer cosplay de furry é algo bizarro, vergonha alheia, e que tem até gente que tem medo, pois há uma teoria que os furries estragaram sua infância, entre aspas. Outra desvantagem sobre os furries é a estigma, que se trata algo a ver com zoofilia, e que isso já é uma coisa bastante séria. Um crime bastante sério envolvendo maus tratos com animais, de acordo com a lei 3141/12. E um recadinho, quero mandar um recadinho ao público zoeiro. Caso você goste de zoar furries normalmente, você pode continuar zoando, mas pelo amor de Deus, não fala que furry é zoofilia. Chega a ser humilhante, perturbador, e zoofilia principalmente não tem graça de jeito nenhum. Tome cuidado com seu vocabulário com essa comunidade, pois existem pessoas que não ligam pra isso, mas também não são todas. E a terceira desvantagem é a sua privacidade entre amigos e familiares. Como existem pessoas tóxicas que se referem furry ao lado negativo do negócio, consequentemente, muita gente que é furry não conta pros seus pais, pros seus familiares, sobre o seu gosto e fala que é furry, pela insegurança, desconforto e pela negatividade que esse termo se trata, e com medo dos pais derem alguma crítica sobre isso. E aí começa a passar somente entre amigos. E agora falando um pouco do meu lado pessoal, meus pais são sinceramente tóxicos. Eu passo um maior sufoco às vezes, e se eu me sinto desconfortável de eu não contar pra eles que eu sou furry, imagina se eles soubessem. Com certeza eu iria ficar pior do que eu já tô, e consequentemente eu iria parar num hospital, ficar internado e sofrer alguma depressão. Alguns familiares, como primos e tios, eu até conto discretamente, mas que o desconforto sobre isso existe. Agora, para finalizar essa história, vamos falar de umas vantagens de você se tornar um furry, incluindo alguns lados alternativos por trás. A primeira vantagem é o público em si, que é mais amigável. Se tratando de humanoides fofos e peludos, e que você chega a se emocionar por alguma pintura de algum artista furry, e que você pode se inspirar em algum design específico caso você seja desenhista. A segunda desvantagem é considerado uma série de poréns, como por exemplo, nem todo furry gosta de fursuit, nem todo furry gosta de if, e até mesmo existem pessoas que nem são furries, mas que gostam dessa comunidade, e que você pode opcionalmente escolher alguma área específica de ser furry, independente se as pessoas vão olhar e falar que porra é essa ou não. E pessoalmente adoro essa mistura de animais com humanoides, mas uma coisa que eu não curto muito bem é as fursuits e uns desenhos de furries assim meio cartoon, que eu acho horríveis e vergonha alheia. Minha opinião, ok? Se você curte, não tem problema nenhum. Mas se eu não curto, eu irei respeitar.
Outra vantagem dessa vez, polêmica e natural para os perfetidos, é o seguinte: uma coisa natural que acontece por aí é quando uma pessoa tem aquela reaçãozinha de outro corpo humano do gênero oposto seminu. E se misturar a anatomia humana com alguma coisa fantasiosa, no caso um fator animal, a pessoa terá mais chance de ter essa reaçãozinha por um humanoide seminu assim. E que esse gosto se destaca justamente pela anatomia humana, já que os estudos dizem que a anatomia humana com fator animal já atrai facilmente qualquer pessoa. Ah, mas Vini, eu tinha visto hentai de bicho que não tem corpo humano. Então, eu acho que você precisa se antenar um pouco. E a última desvantagem é a felicidade de ser um furry. É parecida com a primeira vantagem, mas que se trata justamente ao seu agrado a você ter esse gosto. E é por isso que eu quero mandar um recadinho Outra pra você vantagem que dessa gosta vez, de ser um polêmica furry completo. e Não natural tenha para os pavor ou vexame do seu gosto. É o seguinte, que uma te coisa faça agradar natural e que saber quem acontece você por aí realmente é: você só está sendo feliz pelo que você gosta e não ferindo alguém ou machucando. Seja feliz consigo mesmo. Não desista dos seus sonhos, ok? Enfim, antes de você sair deste vídeo, eu quero deixar um recadinho pra vocês furries também. Se gostaram desse tipo de conteúdo se tratando do universo furry, não esqueça de deixar seu like, pois deu bastante trabalho pra eu editar este vídeo imenso. Também se inscreva no canal e ative o sininho caso queira mais vídeos de entretenimento, games e opinião que eu trago aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo na tela e na descrição do vídeo para vocês manterem um contato mais próximo comigo, se ligarem nas novidades do canal que eu trago caso eu não esteja postando vídeo. E também eu posto umas merdas assim pessoais de furry, games, entretenimento, etc. Mas enfim, é isso, a gente se vê nos próximos vídeos e falou!